Peso é muito mais do que um problema estético, digamos assim. A obesidade, gente, é considerada uma doença, né? E está aí associada a diversas complicações, como infarto, AVC, diabetes, hipertensão, entre outras doenças, né? E hoje eu estou recebendo aqui o nosso nutrólogo, né, o Dr. Ilquias Rocha. Ele já está aqui para responder todas as nossas perguntas, inclusive a sua, que está aí do outro lado nos vendo a partir de agora. Então, se você também quiser fazer qualquer pergunta, fique à vontade. O nosso WhatsApp já está aparecendo aí para você. É o 98145-7570. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Esse é o momento, hein, minha gente? Tudo bom, doutor Ilquias? Seja bem-vindo. Bom dia, Marília. Bom dia. Bom dia a toda a produção. Bom dia ao telespectador que está nos acompanhando. E, enfim, hoje vamos dar início a essa conversa sobre obesidade, né? Como se é um problema de estética ou um problema de saúde. Verdade, né? Será que é um problema só de saúde? Porque tem muita gente que se preocupa com a questão da estética, né? Tem gente que nem é tão gorda assim, mas é obeso, às vezes quer fazer uma bariátrica, quer engordar para poder fazer uma bariátrica para ficar magro sempre, para sempre. E não ter aquele negócio de engorda, emagrece. Tem muita gente que tem esse problema, né, com a estética também. Sim, sim. Na verdade, existe, né, como existe um pré-requisito para, como você tocou no assunto bariátrica, então tem aquele paciente que está em um quadro de obesidade, porém ainda não é um candidato à bariátrica, e ele às vezes até acaba por desestímulo de tantas tentativas para emagrecimento frustradas e acaba até pensando, então acho que eu vou engordar um pouquinho para me tornar candidato a bariátrico, que não é o caminho correto, tá? Mas como o nosso tema hoje é sobre se é um problema de saúde ou um problema estético, eu costumo dizer o seguinte, que o paciente obeso, na verdade, a gente tem como um estigma achar que a obesidade é um problema de desleixo, né? Um problema de estético, um problema de que o paciente ele é um paciente que ele não tem, vamos dizer assim, energia para poder iniciar uma atividade física e não encara aquilo como uma doença, como ela é uma doença que tem que ser tratada como doença. Como definição, a obesidade é uma doença inflamatória crônica, tá, Marília? Certo. Então, os grandes problemas da obesidade é exatamente devido a essa inflamação instalada. Como você falou, a obesidade é uma doença e tem um CID, como todas as demais, que é o CID-E66. Certo. A gente está vendo aqui uma imagem, né? Obesidade grau 3, grau 2, grau 1, sobrepeso, né? Que é o mais ou menos... Peso normal e abaixo do peso. Meu Deus, esse aqui é aquele que não come nada, né? É aquele ali que é abaixo do peso, nunca sobe de peso. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre essa imagem. Explica um pouco pra gente aqui. Tá, vamos lá. Então, ali já inicia-se ali com o IMC. O que fala ali, ó? Baixo peso, abaixo de 18,5. Mas o telespectador deve estar perguntando, o que é esse 18,5? Isso é o índice de massa corpórea, tá? Como é que a gente sabe a definição disso? É você pegar o teu peso e pegar a tua altura multiplicado, colocado ela ao quadrado, ou seja, a altura vezes a altura. Por exemplo, 1,70 m, você vai fazer 1,7 vezes 1,7. Isso vai dar a sua altura ao quadrado. Aí você vai pegar seu peso e vai dividir. Então, a resposta dessa equação vai dar exatamente lá. Por exemplo, 18,6, que ali já é considerado peso normal. O peso normal é aquele peso que está entre 18 até 24,9. Isso é considerado normal. Isso é o indivíduo que está saudável, tá bom? Mas vamos lembrar que isso é apenas para um rastreio populacional. Depois eu vou dar mais uma pinceladazinha. O paciente que está sobrepeso, ele está ali com 25 até 29,9. Isso é considerado sobrepeso, que também já inicia-se os processos de complicações, tá? Sim. Já a obesidade grau 1, ela está ali entre 30 a 34,9. Aí ele já entra no critério obesidade. Quando ele está de 35 a 39,9, é obesidade grau 2. E a obesidade grau 3, que é a chamada obesidade mórbida, é onde o paciente está candidato ali a fazer a bariátrica usando o SUS. E assim vai, né, minha gente? Vai subindo, E assim vai. E se estiver bem acima de 40, cuidado, porque o negócio tá muito elevado. E eu acho que, assim, ficou muita informação, né? Ficou muito dado técnico e eu acho que talvez o telespectador não tenha
pegado essa informação. Exato. A gente pode fazer aqui talvez uma dinâmica mostrando como é que a gente realmente chega a esse peso, a esse cálculo, para que ele possa fazer o seu próprio diagnóstico. Certo. A gente vai colocar uma pessoa daqui, tá? Vem, Andriel, vem cá. Então, eu Andriel trouxe aqui, vai subir na balança, você, na sua casa, você já pode, se você tiver uma balancinha, você já pode pegar a sua balança. A balança sou eu. Tá? Você pode pegar também uma fita métrica, aquela fita de costureira comum, não tem nenhum equipamento aqui muito sofisticado e a gente consegue chegar nesse diagnóstico. Certo, Okay? vamos lá. Andriel vai... Lembrando que ele tá de calça, de pode tênis, ser nessa região, né, gente? Ele vai mandar o menino tirar a roupa, né? Então vamos lá. desconsiderar aí um quilinho assim. Tua altura, tem nem noção? 1,72m, tá mais ou menos a minha altura, né? 1,72m. Então a gente faria aqui, ó, pegaria a calculadora e faria 1,72m vezes 1,72. Isso para um paciente com 1,72 m. Certo. Que a resposta deu 2,9, tá certo? 2,9. Então você guarda, você pega a sua altura, multiplica por ela novamente. A altura ao quadrado, tá bom? Pode subir na balança. Deixa eu só ativar ela, que ela tem que dar um toque. Pode subir. Não, pode subir. Olha lá. Deu 95 quilos fechado, tá? Então você vai pegar ali, por exemplo, pode descer ali, ó. Você vai pegar os 95 quilos. Vamos fazer o seguinte, vamos desconsiderar aí, né? Porque ele tá de calça, de tênis, né, doutor? Tira um pouquinho aí. Mas para ficar a conta. Mas para o paciente, para o telespectador compreender, tá certo? Ele vai pegar então os 95 quilos dele, tá? E vai dividir pelos 2,9, que é a altura ao quadrado. Que deu aqui no caso 32, tá? Então 32. Vamos lá. Se a gente olha lá na tabela, obesidade ela tá entre 30 e 34,9, que é exatamente onde o paciente se encontrou. Então ele está aqui no considerado obesidade grau 1. Então a gente já olhar a minha aqui, viu, minha gente? Então aquela tabela agora se tornou mais simples de entender do que só aqueles números, né? Então a gente já tem um diagnóstico de obesidade grau 1, né? Então já tem um critério de doença, já tem um CID, é 66. Então a gente já pode pensar em iniciar um tratamento para reverter esse quadro, ok? Então vamos lá, tem mais um detalhe. Vem aqui, Ariel, por favor. A gente também pode, através de uma aferição simples, apenas usando uma fita métrica, verificar se o paciente tem um risco cardiovascular aumentado. O que seria um risco cardiovascular? Desenvolver doenças, por exemplo, como AVC, né, como infarto, né, como doenças tromboembólicas, então trombose, né? Então tudo isso aí a gente tem como verificar com uma aferição simples. Você pode levantar ou quer que eu faça por cima? Pode levantar? Vamos por cima. Já que ele não quer, não tem problema, tá certo? A gente vai pegar aqui, ó. Senão, levanta para dar ibope. Então a gente vai pegar mais ou menos na região do umbigo, tá? Pode ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas eu utilizo a maior área que eu visualizo no paciente de circunferência abdominal, tá? Então a ideia é mais ou menos a região de umbigo, tá? E você vai e faz apenas a circulação. Pega a barriga não, viu, bonito? Tá eu tô lhe vendo, viu? Então aqui deu 106. 106. Tem uma outra 106. imagem. Tem uma outra imagem que eu não sei se a produção tá com a imagem. Tá com a imagem aí, Janaína? Próxima imagem. Isso, que mostra a tabela de cintura ideal, né? E a tabela que mostra onde você tem um risco cardiovascular aumentado. Então, se você vê, é o Ariel, não é isso? É. Andriel. Andriel. Então, se você vê o Andriel, você vai aqui na tabela homens, né? Então, ele deu maior que 102, porque ele deu 106. Quando a gente vê maior que 102, o que tem dizendo aqui? Risco altíssimo. Risco altíssimo. Ou seja, para não ficar cheio de números para o telespectador, vamos lembrar o seguinte: mulher não pode estar acima de 80, que já está aumentando o risco, e quando ela tem um maior que 88 centímetros no abdômen, já é um risco altíssimo. Já o homem, ele fica ali a partir dos 88 até os 102. A partir dos 88 já tem um risco baixo, mas tem, e quando está maior que 102 já tem um risco bem maior.
tá bom? Ele tem quantos anos? 19 anos. Pela idade dele, doutor. Então, nós verificamos o seguinte, que a obesidade já não é mais um problema, tá? Do adulto, vamos dizer assim, jovem ou um adulto já de meia idade. Você vê que na adolescência, até mesmo na infância, só vem subindo a cada ano os níveis de obesidade. Vamos lembrar, a prevalência, né? A estatística baseada na ABESO, a obesidade hoje o sobrepeso já hoje apresenta em torno de 60% a 70% da população brasileira, que não é diferente da população mundial. Então a gente vê que é um quadro bastante comum de se encontrar. Porque se você olhar, a cada 10 pessoas, 7 estão acima do peso. Hoje, baseado nas... E a expectativa é que até 2030 esse aí aumente mais ainda, em torno de 5% a 7%. Muito bem. Obrigada, viu, André? A gente tem já um áudio aqui, alguém deve estar querendo fazer uma pergunta, então solta aí, por favor. Bom dia, Marília. Bom dia aí para o doutor. Marília, é Luiz Leal, Pedras de Fogo. Ô, Marília, me diga uma coisa. O que o doutor está dizendo aí é verdade mesmo. Eu tenho 1,68 m e peso 84 quilos. Estou gordinho e tenho uma preguiça danada de caminhar. Inclusive, eu já tive paralisia facial, ainda estou com um pouco de deficiência. Isso tem algo a ver com a obesidade? Um abraço, muito obrigado. Vejamos, eu só perdi ali o nome do Luiz. Luiz. Pronto, Luiz, é o seguinte, como você disse que tem uma grande preguiça, né, para iniciar atividade física, a gente entende que a obesidade, como eu falei, é uma doença inflamatória crônica. E essa inflamação, ela pode estar te roubando um pouco de energia e fazendo com que você tenha dificuldade de iniciar essa atividade física. Como também a tua alimentação também pode estar colaborando para essa falta de energia, utilizando uma alimentação mais pobre em relação a minerais e vitaminas. Isso diminui teu nível energético e você tem essa dificuldade. Então, por isso que eu digo, para o tratamento da obesidade, não existe apenas você encarar uma única forma, como, por exemplo, não é porque eu me alimento mal, é porque eu não faço atividade física, é porque, na verdade, eu tenho um ritmo de vida social diferente, tá? Então, a obesidade ela é multifatorial, Marília. Então, na verdade, a obesidade, tanto a parte alimentar, quanto a parte de sono, quanto tentar fazer o ajuste da cronobiologia, que é o ciclo circadiano, que é dormir na hora certa, levantar na hora certa, isso contribui com a microbiota, que faz que você tenha mais energia e consiga, inclusive, absorver melhor esses alimentos. Então, às vezes, a gente vê que o paciente ele não dá esse start do início da atividade física realmente por falta de energia. Quando ele procura um profissional médico também, juntamente com, como eu falei, o nutricionista, o educador físico, o psicólogo, ele consegue quebrar essa primeira barreira, fazendo com que o paciente tenha essa melhora na sua qualidade de energia e para poder dar esse start. Ele disse que teve uma paralisia, né? Então explica um pouquinho para a gente quais são as doenças, né? Que essa obesidade ela pode nos trazer. Quais são os fatores de risco e por que essa paralisia? Será que foi devido também a um pouco da sobrecarga de peso? Olha só, falando especificamente da paralisia, pode estar ou não correlacionada, tá? Mas vamos lembrar o seguinte, que a obesidade sim é fator de risco para outras doenças. Então vamos primeiro quebrar um paradigma daquela história. Eu sou um gordinho saudável, né? Então o gordinho saudável não tem. Por quê? Porque por definição a obesidade já é uma doença. Então até você reverter aquele quadro, você não está num quadro de saúde, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Então quando a gente vê doenças associadas, igual você perguntou, sobre fatores de risco, né? A hipertensão é um fator de risco para a obesidade? Com certeza, a obesidade é um fator de risco para a hipertensão. Por quê? Imagina só. Pode ficar de pé? Sim. Então, Marília, vamos supor, você hoje, olha o nome, hipertensão. Sim. Você hoje está tensa. Aqui é só para ficar claro. Sim. Você hoje está tensa. Quando você está tensa, o que você quer fazer? Relaxar. Exato. Relaxar. Casada? Sim. Sim, eu também sou. Então não vai ter problema não, tá bom? Vamos lá. É só para demonstrar. Então você está tensa, quer relaxar, quer abrir os braços. Certo. Aí eu chego, como a gordura faz no nosso abdômen, né? Comprimindo os vasos, aí eu vou aqui, ó, e te dou um abraço. Sim, me segurei. Tenta relaxar. Ficou mais difícil. Ficou. É isso que a gordura está fazendo nos nossos vasos,
fazendo com que aumente essa pressão, tá certo? Então, quando a gente vê que a obesidade é fator de risco para a hipertensão, você já começa a entender um dos fatores. Certo. Outro fator, lembra que eu falei que a obesidade é uma doença inflamatória crônica? A inflamação chega lá nos vasos, nas veias, nas artérias e faz uma agressão. E essa agressão torna o vaso, ela tem que ter uma capacidade elástica, que eu te falei, que é exatamente essa expansão. E se eu tenho uma agressão interna nessas paredes do vaso devido à inflamação, essa artéria deixa de ter a capacidade de expandir. Então, automaticamente, ela fica uma artéria rígida, mais rígida. Então, por isso que ela causa a hipertensão. Tá bom? Muito bem. Quem trata dessa obesidade, doutor? Explica um pouquinho pra gente. Quem é que trata? Na verdade, igual eu falei, o tratamento da obesidade, ela é multifatorial, porque ela tem Vamos sentar um pouquinho. Vamos. Ela tem tanto aspecto psicológicos, Sim. né? Ela tem aspectos alimentar, tem aspectos do sedentarismo e tem aspectos relacionados à parte metabólica, né? A parte hormonal. Então, só eu já citei aqui um médico, já citei um nutricionista, já citei um educador físico, já citei um psicólogo. Tá? Então, todos esses profissionais são de extrema importância ao combate da obesidade. E todos os meus pacientes saem com essa clareza do consultório, quando a gente faz... Isso é bom. Eu acho que tem que ter um psicólogo, gente, porque, olha, tá aqui, a gente tá aqui com... Eu tô com vontade de comer isso, é tudo aqui, ó. Às vezes a gente não tá com fome, às vezes a gente não tá com fome, mas aquele negócio, aquela ansiedade de comer, aquela, sei lá, obsessão por comida. Aí eu quero comer, vou comer isso, eu vou comer aquilo. Tem gente que ataca a geladeira à noite para comer. Verdade. Isso não é normal não, viu? Eu acho que não, mas enfim. Existe uma síndrome que chama-se síndrome do comer noturno, que o paciente, inclusive, se levanta durante a madrugada para comer e voltar para cama. Tem gente que come feijão, arroz, não sei o quê. Minha gente, de noite, de madrugada, eu já vi uma pessoa, tem uma pessoa que eu conheço que faz isso de noite, eu disse, tá errado. Olhe, pelo amor de Deus, você não faça isso não, pelo amor de Deus. Você quer morrer, homem? Pelo amor de Deus. Mas, e é gordinho, né? Então Sim. Tem que ter muito cuidado. Doutor, vamos dar só uma paradinha aqui. Vou aqui no meu amigo. E de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. Mas olha, a gente vai continuar aqui com o doutor Euquias, né? Falando sobre essa obesidade, né? Que você tá aí já participando. Também pode continuar mandando tua pergunta. Mas também a gente vai falar, gente, de um assunto que é muito polêmico, né? A gente fica naquela, será que eu sou bipolar? Será que eu não sou bipolar? Será que eu tenho algum problema? Bom, você com certeza já ouviu falar, né, de transtorno bipolar, né? Pessoas com alteração de humor, que vai da depressão, né, a episódios de obsessão. E a causa ainda não é conhecida, mas acredita-se, gente, que seja influenciado por uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e também química do cérebro. E hoje eu estou recebendo também o nosso psicólogo Alisson Paulo, ele é psicólogo, vai esclarecer um pouquinho sobre esses pontos, o ponto dessa doença, né, que a gente fala, isso é uma doença, quando chegar a um grau muito elevado tem que se tratar, tá? E você está aí também, a gente está disponibilizando nosso WhatsApp a partir de agora, para que você também possa fazer a tua pergunta, fiquem à vontade, tá? O Paulo está aqui para responder vocês também, no 9981457571, tá bom? Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo aqui. Já é bom porque tem um psicólogo, né? Porque a gente estava falando sobre alimentação e aí, antes da gente começar a falar sobre essa questão da bipolaridade, né, tem também esse negócio que o médico estava falando aqui, doutor Euquias, sobre a questão do psicológico da pessoa, de querer comer, aquela obsessão por comida, acorda de madrugada, come qualquer hora, come sem fome. Isso também está afetando o psicológico de muitas pessoas. É da cabeça da gente esse negócio de querer comer toda hora, que às vezes nem está com fome, mas quer comer. Como trabalhar isso? Bom dia, gente. Bom dia. A gente tem que saber que todos temos uma certa ansiedade, né? Essa ansiedade é muito boa, mas a partir do momento que não interfira em nossas relações, não interfira em nossa vida, em nossa saúde. Porque muito que o que a gente come não é porque a gente está necessitando saciar. A gente está realmente com ansiedade de comer sem fome. Então, tudo em excesso
vai nos causar, prejudica, né? vai nos causar mal. Ó. A obesidade, então, né? E já vem outras comorbidades, com a pressão alta, com a diabetes indesejada. Então, tudo, como você disse, está aqui. Né? Exatamente. Gente, é câncer, diabetes, é hipertensão. Doenças como o que mais? Vasculares, AVCs, né? infarto. É tanta doença que vocês não têm noção. Então tem que se cuidar. Às vezes a pessoa doenças é obesa. correlacionadas à sexualidade. Também, olha né? só, viu? É bom ouvir falar isso, porque é bom que os homens se alertam, as mulheres, principalmente os homens, né? Porque os homens que têm mais esses problemas. E aí, ó, se alerta, viu, meu filho? Porque senão o negócio não flui, né? Mas olha, solta aqui no telão aqui que tem uma pergunta, né, Jana? Solta aí. Bom dia, gostaria de saber se balão funciona. Tenho síndrome do pânico e depressão, não consigo emagrecer. Uma pessoa que já tem síndrome do pânico, depressão, será que se fizer um negócio desse vai funcionar? Vai dar certo? Bem, tá aqui o nosso amigo psiquiatra, né, em relação Psicólogo. Psicólogo, né, que está falando sobre síndrome do pânico. Ela perguntou ali também que se o balão funciona, né? O balão funciona porque ela expande dentro do estômago do paciente, diminuindo a quantidade de alimento que ela suporta comer, mas que ali não está tratando a parte mental, né? É mais mecânica, né? Pela quantidade que não está conseguindo mais ser saciado. Mas igual o colega falou, a ansiedade é um grande problema. Por quê? Porque às vezes a gente está comendo por conta da ansiedade, descontando as nossas sobrecargas no alimento e fazendo isso um outro transtorno que pode vir a desenvolver a obesidade, trazendo tantas outras doenças, porque a obesidade já é a doença. Tá? É verdade, viu? Tem mais uma pergunta, né? Solta aí. E só completando, só um Marília, minutinho, só segura o áudio. É justamente a parte da psicoterapia que vai tratar dessa mente gorda, porque pode pensar no corpo, mas é a mente que controla. E verdade. quando a mente é gorda que eu digo, quero aquele alimento e eu quero ele, será que vai resolver? É verdade, tem isso também, viu? Solta aí o áudio, por favor, Janaína. Olá, bom dia Marília, bom dia doutor, tudo bom com vocês? Bom, eu gosto muito de tomar chás diversos, mas depois daquele negócio lá que aconteceu com a Paulinha, eu fiquei meio receosa de tomar chás. Tomar chá todos os dias, diversificadamente, chá cavalinha, todos os tipos de chá, faz mal para o sistema imunológico ou é um auxiliar, um ajudador? Obrigada, bom dia. Boa pergunta. Já a gente até vai estar falando sobre chás aqui, vai estar mostrando a matéria, né, Janaína? Mas o chá, né, que muita gente toma para emagrecer. Existem diversos chás, né? Chá para isso, chá para aquilo, chá branco, chá verde. Chá que promete milhões de promessas, né, para você emagrecer. Esse chá, você tomando todos os dias um chá, faz mal? Ou tem que tomar moderadamente e não vai fazer mal? O que eu costumo dizer é o seguinte, tá? Não é porque é fitoterápico, não é porque é considerado natural e não um fármaco, não uma medicação, pode se tomar de forma indiscriminada. Certo. Desde a medicação, o que vai tornar ela um medicamento ou um veneno é dose, não é assim? Da mesma forma, os chás. Quando você tem trabalhos que evidenciam cientificamente que tem benefícios para a perda de peso ou até mesmo para a melhora de imunidade, como acho que ela comentou também, né? Melhora a imunidade. Então você tem que fazer agora conforme a orientação. Não é porque, por exemplo, chá verde faz bem, ele é diurético, ele tem cafeína, ele aumenta a termogênese. Eu vou tomar ali 2, 3 litros de chá verde por dia. Tem gente que quer tomar 2, 3 xícarazinhas, você não vai ver ninguém com problema hepático ou renal. Exatamente. É isso que eu falo, gente. Então, é dose. Exatamente. Como a gente está falando também, vamos falar sobre bipolaridade, primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho o que é uma pessoa bipolar. Como é que é uma pessoa bipolar? Explica um pouquinho pra gente, Paulo. Bem, a bipolaridade, também conhecida como transtorno bipolar do humor, é essa alternância no ápice, né, no pico, que é justamente a euforia, né, conhecida também mania, certo? Vamos dizer que é o tipo 1. Essa causa muito mais prejuízos, porque tira um pouco da realidade devido à agitação, da memória. Temos também, do outro lado, a depressão,
né? Que quando cai, passam períodos, né? Dias, semanas, meses, e justamente vai ter essa descida, que é a depressão. E a depressão também passa esses períodos, né? De profunda tristeza, isolamento, irritabilidades. Mas no meio desse transtorno bipolar ainda tem a ciclotimia, certo? É aquele que vai variar entre a depressão e a hipomania, sim, né? Que não é no grau tão elevado da mania. Então, mania, euforia tipo 1, hipomania tipo 2, sim. A ciclotimia está ali variando entre a depressão e a hipomania. Então, são essas variações de humor, né? São essas alternâncias que chama-se de a bipolaridade, né? A bipolaridade que é complexa, né? Não tem ainda... não tem cura, certo? Sim, é crônica, devido a fatores tantos genéticos como os externos, né? Como foi minha criação. Por isso que o diagnóstico leva-se a muitos anos, quase 10 anos para fechar um diagnóstico. Porque vai se buscar como foi na infância, né? Que gatilho surgiu naquele determinado momento, naquela determinada família. Para desenvolver essa bipolaridade. O trabalho, o excesso, as cobranças, a violência, seja moral, sexual, enfim, é uma gama de fatores que podem desencadear essa bipolaridade, certo? Tem um tratamento adequado, mas vai depender de cada organismo. Certo? Me diga uma coisa, a gente falou de chá. O chá, é verdade que, toma um chazinho de camomila para acalmar, meu filho, que você está muito estressado. Acalma. O chá também ajuda, né, em algumas ocasiões? Sim, né? Não tenha dúvida que existem sim os fitoterápicos com ações específicas. Tem aqueles que estimulam mais, como eu falei, no caso aqueles que têm uma propriedade como a cafeína nele, estimula, e tem aqueles que levam a acalmar. Por exemplo, você falou aí a camomila, temos a passiflora, né? Temos também, então, todos esses aí, que a passiflora é um derivado ali da flor do maracujá, né? Que já o maracujá a gente já sabe, que aquele até o suco lhe deixa mais tranquilo. Então, sim, existe. O problema todinho, Marília, é o excesso. Que o pessoal quer É o excesso, porque até a água em excesso é prejudicial. É mesmo. Certo? Então, tem um certo limite. Tem um certo limite. As pessoas colocam em suas cabeças que passam a vida inteira comendo exageradamente e de um tipo, amanhã eu quero emagrecer. E quer emagrecer com tantas receitas da lua, do limão, do chá. Então isso tem que ser cauteloso. Né? Tem que ter um acompanhamento, como o próprio Dr. Yukis falando. Enfim, tem que se trabalhar com a mente de forma adequada. Tem profissionais da saúde em todos os lugares, em todos os ambientes, que possam fazer esse acompanhamento. Muito bem. Mas falando em chá, gente, os chás eles sempre foram utilizados por conta de suas propriedades imunizantes e benefícios para a saúde. Com alguns benefícios, né, a bebida está cada vez mais inserida aí na rotina dos brasileiros, né, na nossa rotina do dia a dia. Veja aí, solta o VT, vai. A esposa de Jurandir adora tomar chá. Faz isso toda noite. Camomila, erva cidreira, só mais esses dois aí. Francisca também acredita nos poderes do chá. Ela olha na internet, vê a função das ervas e faz a bebida sem açúcar. O chá que eu tomo mais é de folha de louro. Chá de alecrim, como eu falei. Chá de salsinha, que é bom para diabetes, né? Tudo que é bom para o diabetes, eu faço lá em casa para mim. E cada vez mais o chá está inserido na rotina dos brasileiros. Uma empresa de pesquisa de mercado internacional detectou que entre os anos de 2013 e 2020, o consumo da bebida aumentou em 25% aqui no país. Isso é quase o dobro da média mundial, que ficou em 13%. Esses brasileiros alegaram que substituíram refrigerantes e a cafeína pelo chá, por ser mais saudável.
mas nem todos são seguros. Esse médico hepatologista explica que a mistura de ervas e a intensidade pode causar problemas no fígado. O uso dos chás tradicionais que nós utilizamos já há muitas gerações, chá de boldo, chá de camomila, chá de marcela, esses não são considerados lesivos, nós já temos um grande tempo de uso. É importante sempre ver de onde vem essa substância, se ela foi adequadamente produzida. Por exemplo, você falou de usar com a própria planta colhida no jardim. Checar se esse jardim não foi pulverizado, não teve veneno recente, se não tem substâncias que são contaminantes ambientais. O fato de você tomar chá inglês, aquele chazinho que já vem no seu sachê, ou você fazer infusão com as folhas próprias de chá em casa, isso não há um limite, né? Você pode utilizar de modo habitual. Um cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes substâncias consideradas seguras têm potencial toxicidade. Unha de gato, chá verde, erva de São João, hipérico, são substâncias que são potencialmente tóxicas ao fígado, sim. Só que essa toxicidade ela é dependente da metabolização, que é dependente, por sua vez, da genética. E como nenhuma pessoa é igual a outra, para algumas você pode não ter nenhum efeito lesivo e para outras pessoas pode causar uma pequena lesão hepática ou uma lesão mais relevante que, se usada de modo constante, diário, semanal, de modo continuado ao longo do tempo ou em grande quantidade, pode até ser uma lesão grave que causa uma hepatite fulminante, uma cirrose hepática, necessidade de um transplante de fígado. Tomar os chás convencionais, como boldo, camomila, erva cidreira, não apresenta problema. O ideal é consumir assim que é feito, mas os de função terapêutica não têm comprovação que realmente tenham essa utilidade. Nós não recomendamos chás com essas finalidades terapêuticas. Primeiro, não temos validação de que eles realmente funcionam. Segundo, qual é a dose eficaz e qual é a frequência recomendada? Como todo remédio, e aí nós estamos falando para esse efeito, não do prazer de tomar um chá seguro, mas de obter um, entre aspas, tratamento com esses chás, nós estamos falando na realidade aí de ter uma medicação que teria um princípio ativo, que deveria ser utilizado tantas vezes ao dia, por um tempo de tanto, para obter um determinado efeito. E não há validação dessas substâncias para uso cientificamente comprovado. Muito bem, tá aí, né, gente? Vocês viram aí a nossa matéria também sobre chá, né? E dando continuidade aqui, a gente tá cheio de perguntas, então eu vou dar preferência aos nossos telespectadores, vou deixar as perguntas bem à vontade aí, todo mundo pode fazer a pergunta quando quiser, tá? Bora lá, Jana, aqui no telão. Não quero se identificar uma pessoa que todos os dias se aperreia com gritos, arrastados de móveis o tempo todo. Pode se tornar uma pessoa má? Porque eu era calma e agora eu estou até agressiva por conta disso. Tipo, deve ser estressada, né? Tipo, não sei, de repente estourada, né, Paulo? Isso. E aí? Acho que essa pergunta foi direcionada aí para você. Isso já é a rotina, né? E a rotina por si só já é estressante, certo? Verdade. E vem com essa questão de ruídos, né, que incomoda, arrastado de móveis, Ainda mais se a pessoa crianças, pega né? Crianças, porque a gente tem que ter, no nosso cotidiano, uma hora de atividades prazerosas. Já pensou o dia todo a gente só está em fazeres domésticos, né? Então a gente tem que estar aquele tempo, ter um tempinho para nós, somos seres humanos, é desopilar a mente, é fazer atividades prazerosas, é fazer o que gosta. Por isso que é muito importante tratar dessa questão, porque o estresse é o que está acontecendo no nosso dia a dia. A gente só busca, vamos dizer, partes financeiras, a gente só busca crescimento profissional, enfim, está esquecendo um pouco da gente, né? Um pouco do que nós somos seres humanos. Exatamente. Não somos super-heróis. Um dia a gente vai sentir tudo isso de cansaço, como ela já está com uma questão que esgotada, esgotada. Né? É verdade. Então, assim, o que eu falo para os telespectadores é que pense um pouco mais em você, né? O que é que eu estou fazendo para o meu crescimento, também profissional, mas como pessoa, para futuramente, porque o corpo também na frente vai pedir, vai dar sinais e já está dando. Vamos lá, solta mais uma pergunta, Jana, aqui, bora? Olá, bom dia, eu tenho 1,52 m, peso 90 quilos. Vamos lá, doutor, vai fazendo as contas. 1,52 m, peso 90 quilos. Me sinto cansado, não faço atividade física.
sinto muitas dores na coluna, nas pernas, meus pés estão inchando e eu trabalho 8 horas sentada, ou seja, 1,52 m. Gente, 90 quilos, caracas. E aí, doutor, acho que tá bem ela já está na sobrepeso, né? obesidade grau 2, não é sobrepeso, já é uma doença, Bem né? elevada já, né? Obesidade grau 2. Esse cansaço vem devido tanto à parte de atritos mecânicos devido ao sobrepeso, né? Prejudicando a articulação, a parte hormonal do paciente devido a essa inflamação também está reduzida. Então, quando a gente fala hormonal, são os hormônios juntamente com os neurotransmissores é quem lhe dá energia, quem lhe dá disposição. E também, às vezes, o paciente que está sobrepeso dessa forma está fazendo a ingesta daquele alimento que a gente chama o alimento pobre. Mas quando a gente fala alimento pobre, não é porque o alimento é barato, é o alimento que é pobre em minerais e vitaminas. Então ele enche barriga, porém não nutre. Muito bem.